Vocês sabiam que um dos maiores medos das meninas lá do Japão é furar a orelha? Porque na década de 90, uma menina queria muito furar a orelha, né? Só que a mãe dela não deixava. A mãe dela era muito crente, evangélica, coisa assim. Não queria deixar ela furar a orelha. Então ela disse, olha, ou você deixa ou você deixa. A mãe dela desistiu, deu um dinheiro a ela e disse, tá bom, vou deixar, mas você vai em um lugar especializado, higienizado, pra não acontecer nada. Tudo bem, mãe. Só que a menina pegou o dinheiro e gastou com comida. E daí chegou na casa dos amigos dela e disse, olha, é o seguinte... A minha mãe me deu dinheiro aqui pra eu ir furar a orelha, mas eu gastei e quem vai furar é vocês. Daí eles furaram lá com agulha e gelo, né? Furou, deu certo, furou um bocado de furo aqui, que nem ela queria. No outro dia foi pra escola, ela furou no domingo, tava tudo ok, mostrou a mãe dela achou muito bonito, por mais que fosse contra, né? Aquela ideia da mãe dela. Aí o que é que acontece? Como a pessoa faz isso, velho? Aí ela começou a sentir muita dor de cabeça durante a aula. Tanto dor de cabeça que ela não conseguia nem olhar pro quadro da sala de aula. Daí antes que ela desmaiasse, que ela disse que a dor de cabeça era muito forte, ela saiu correndo pro banheiro. E quando chegou no banheiro, ela notou que o olho dela tava muito avermelhado. E o rosto dela também tava ficando muito avermelhado. Só que o que mais doía era a orelha dela. Tava doendo, e ela tirou os brincos tudinho que ela tinha colocado, achando que tinha infeccionado. Mas ela disse que enquanto tirava esse daqui, né, desse furo aqui principal, acabou saindo uma liguinha branca. Aí ela puxou, porque não tava sentindo dor, tava só puxando a liguinha. Que liga é essa, meu Deus? Quando saiu a liga toda, ela desmaiou, não viu mais nada. No hospital, encontraram ela, levaram ela pro hospital. Ela acordou sem enxergar nada, desesperada. O que foi que aconteceu? Não tô enxergando nada, não sei o que. Ao médico, você tá cega. Você acabou tirando o nervo óptico da sua orelha, da sua cabeça, não sei de que, saiu por aí. Tu mexeu em alguma coisa aí e saiu aí pela tua orelha. Vai ficar cega pra sempre. Quem mandou tu ir furar a orelha nos cantos? E a galera realmente leva essa história a sério, galera. Você precisa prestar muita atenção nas pessoas que te chamam pra trabalhar de babá. Essa moça que mora no interior do Rio Grande do Sul conta que foi chamada pra trabalhar em uma mansão e por nada mais, nada menos que R$1.000 durante uma noite. Ou seja, era muito dinheiro. Quando ela chegou na tal casa, que ficava mais afastada da cidade, mais no interiorzinho, ela notou que a casa era linda, tanto por fora quanto por dentro. E assim que ela tocou a campainha, o casal recebeu. O pai tava segurando uma garotinha de 7 anos no colo. E tanto ele quanto a mãe estavam com olhares cansados, né? Como se estivessem cansados lá de cuidar da criança. Detalhe, a primeira coisa estranha foi que assim que a moça chegou no final da tarde e ela viu o casal, eles entregaram algumas folhas pra ela. A mãe da menina jogou a criança nos braços dela e disse, olha, lê essas regras aqui, cumpre tudo que tem que fazer que a gente vai sair. Não deram horário pra voltar. Assim que ela fechou a porta e entrou com a menina, ela notou que a garotinha parecia ser comum, uma menina doce de 7 anos de idade, loirinha. E ela deu uma olhada do papel, né? Tinha as regras simples assim por cima, a hora do jantar, a hora de dormir, e depois colocou os papéis no bolso. Ela também percebeu que a garotinha era muito tímida e não falava muito, então ela resolveu maratonar uma série infantil junto com ela. Quando anoiteceu, ela olhou pra menina e perguntou qual o horário dela de dormir, e a menina não respondeu. Só que ela lembrou das regras, né, e lá tinha escrito que ela precisava estar na cama antes das 8 da noite. Então ela pegou a Meg, que era o nome da menina, levou pro quarto, deu banho, escovou os dentes, colocou na cama e se despediu. Só que antes dela sair do quarto, a menina chamou a atenção dela e falou, não esquece de trancar a minha porta. Foi a primeira vez que ela falou desde que a babá chegou na casa. A babá olhou pra ela assim, de forma totalmente estranha e falou, por que eu tenho que trancar a porta? E a Meg disse, não sei, a minha mãe sempre tranca quando vem me colocar pra dormir. Então nisso ela resolveu não trancar a porta, porque ela pensou, e se ela precisar ir no banheiro? E se ela precisar de alguma coisa? Como é que eu vou saber? E detalhe é que tinha tranca por fora e por dentro do quarto da menina, mas ela não estranhou nesse... Como ela achou aquilo muito estranho, ela desceu, foi pra sala, sentou no sofá e começou a ler as regrinhas que ela achava que eram regrinhas normais de uma mãe deixando pra criança. No começo da carta, a mãe da menina já dizia que estava muito feliz por ela ter aceitado ser babá da Meg. E disse também pra ela não se assustar, porque por mais que a casa fosse grande, parecesse antiga e escura, não tinha nada de errado lá, então ela podia ficar tranquila. Também disse que a Meg era muito doce e que elas iam se dar muito bem. Mas aí uma regrinha chamou a atenção da babá. Tinha escrito o seguinte, depois das 20 horas, não abra a porta do quarto da Meg. Eu repito, não abra a porta do quarto. Ela vai te implorar, vai chorar, mas você não pode abrir, porque ela pode te machucar. A próxima regra era, a partir das 20h30 da noite, você vai ouvir alguns grunhidos e arranhões vindos lá do quarto da Samantha. Mas ao menos que você fique na sala com todas as luzes ligadas, ela não vai fazer nada com você. Isso a menina já tava trêmula, né? Totalmente confusa. O que tá acontecendo nessa casa? E as regras continuavam. A próxima, depois das 21h30, não se aventure nos locais escuros da casa.
Pelo contrário, acenda a maior quantidade de luzes que você puder ligar. E continuava. A partir das 22 horas, você pode ouvir barulhos de pessoas andando e conversando lá no porão. Mas não precisa ficar com medo não, porque ao menos que você vá até lá, eles não vão te fazer nada. Só que tinha uma observação. Quando você começar a ouvir os barulhos, você vai sentir uma vontade extremamente grande de ir até no porão ver o que está acontecendo. Mas de hipótese alguma, você pode ceder a esse desejo e ir até lá. Pelo contrário, vá até a cozinha, bebe um copo de leite que essa vontade vai passar. A próxima regra era, você vai dormir no nosso quarto e não no quarto de hóspede. Mas antes de entrar no quarto, se certifique de deixar um prato com um pedaço de carne crua do lado de fora da porta. Também mandou deixar um copo de leite ao lado do prato e disse especificadamente para ela não comer carne depois das 20 horas, porque eles poderiam achar isso uma ameaça e tentar atacá-la. Também tinha uma regra avisando de que se ela ouvisse barulho de cachorro chorando, grunhindo, ela não fosse atrás porque eles não tinham cachorro. Só que às 20 horas e 30 minutos ela começou de fato a ouvir o barulho de cachorro, o cachorro grunhindo como se estivesse pedindo ajuda, pedindo para que alguém fosse até ele. Só que ela disse que o tempo ia passando e o barulho ia ficando mais alto, o cachorro ia grunhindo mais alto, e depois disso ela ouviu o barulho de arranhões na porta. Nisso, ela na sala de estar, com todas as luzes da casa ligadas, começou a ouvir barulho de gente lá no porão. O pessoal conversando, como se estivesse andando, como se tivessem várias pessoas lá. E ela sentiu uma vontade absurda de ir checar o que estava acontecendo, só que ela fez como dito nas regras, foi até a cozinha, tomou o leite e essa vontade passou. Quando ela voltou para a sala, ela percebeu que bem na mesinha de centro tinha um papel debaixo do controle remoto que ela não tinha notado antes. E assim que ela pegou o papel, ela notou que era regras sobre a dieta da Meg. Quando ela leu qual que era a dieta da menina, ela ficou extremamente apavorada, porque não era o tipo de comida que você dá para uma criança de 7 anos. Coração na segunda-feira, rins na terça-feira, fígado na quarta-feira. Que antes dela ler o que a garota comia na quinta-feira, que era o dia que ela tava lá, ela ouviu um barulho muito alto vindo diretamente do quarto da Samantha. E isso deixou ela ainda mais apavorada. Se você ouviu um barulho vindo do telhado da sua casa, não vá lá saber o que é. Tenho família no interior e certa vez um parente meu morreu e a mãe dele ficou muito mal. Então me chamaram pra eu dormir junto com ela, porque todo mundo tava tirando uma noite pra dormir com ela, pra ela não ficar sozinha e fazer nenhuma besteira consigo mesmo. Então nessa noite eu fui, me dispus a ir dormir lá na casa dela, passar um fim de semana e dormir com ela durante 3 noites. E na casa basicamente era só ela e o marido, e o filho que não estava mais vivo. Ela começou a dormir no quarto que o filho dormia, porque ela tava sentindo muita falta dele. Ela passava o dia todo chorando e só parava de chorar quando chegava a noite ela ia dormir. Naquela noite eu fui dormir no quarto que ela dormia, já que ela tava dormindo no quarto que o filho dormia. Eu já tava quase dormindo, eram umas 11 da noite quando eu comecei a ouvir um barulho no telhado. No começo era um barulhozinho besta, sabe, como se fosse pedrinhas. Só que depois esse barulho começou a fazer assim, ó. Realmente como se tivesse alguma coisa pisando forte no telhado, pra lá e pra cá. Eu fiquei, meu Deus, o que é isso? Será que é uma raposa que subiu no telhado ou um rato muito grande? Aí eu fui avisar o meu tio, bati na porta do quarto e avisei, olha, tem alguma coisa no telhado. Ele também ficou confuso, A gente resolveu ir lá fora, colocou a escada. Ele disse, não, pode ficar aí que eu subo e vou olhar o que ele subiu, meu povo. E ele passou meia hora em cima desse telhado. Ele não falava nada, ele não se mexia, ele não me respondia. Era como se ele só tivesse subido e sumido. Eu lá embaixo, tio, tudo bem, tio? E ele não me respondeu. Quando ele desceu da escada, que ele tava de costas e virou pra mim, este homem estava pálido e gelado. Parecia que ele tinha visto assim um demônio na frente. Peguei na mão dele, olhei pra ele e ele tava assim, ó, como se ele tivesse visto uma coisa horrenda lá em cima do telhado. Ele entrou correndo pra dentro de casa, não me falou nada, se trancou no quarto. E eu consegui ouvir de longe ele rezando junto com a esposa. Rezaram o Pai Nosso 10 vezes naquela noite e depois 10 vezes o Creio em Deus Pai e 10 vezes o Ave Maria. E até hoje eles nunca me contaram o que eles viram em cima daquele telhado. A origem bizarra da Peppa Pig. Se você é criança e assiste Peppa, depois desse vídeo você nunca mais vai assistir. Ao que tudo indica, Peppa era uma garotinha de 5 anos que morava com seu pai em uma fazenda que tinha vários tipos de animais. Eles abatiam e vendiam a carne dos porcos na cidade e esse era o sustento deles. Só que a Peppa não gostava disso porque ela era muito apegada aos animais e principalmente aos porcos. Nas redondezas tinha um vizinho que era muito amigo da Peppa, que era um menino da mesma idade que ela, de 5 anos. E ela vivia dizendo pra ele que gostava muito dos porcos da fazenda porque eles não eram normais, eles eram diferentes porque eles falavam. Inclusive, o menino nunca acreditou, mas inclusive um dia ela desenhou como é que eram os porcos de uma maneira muito bizarra e foi lá mostrar pro menino como é que eles eram. E ainda perguntou pra mãe dele se ela não queria comprar os porcos porque aí eles poderiam sobreviver ao invés do pai dela matar todos eles. Só que o pai dela acabou descobrindo e não gostou nem um pouco da Peppa estar se intrometendo dos negócios da família. Aí ele resolveu matar o porquinho favorito da Peppa, que ainda era um filhote. A Peppa ficou triste por dias, só que um dia ela resolveu
resolveu se conformar e pegar todas as coisinhas que ela tinha juntado do porquinho e dar o sumiço. Só que aí ela pediu ajuda a esse amiguinho que era vizinho dela. Então eles pegaram uma máquina de triturar e começaram a triturar todas as coisas dos porquinhos, roupinhas, ração, tudo que era do porquinho favorito dela. Ela triturou lá. Só que em certo momento ela acabou prendendo a mão dela dentro do triturador. E a máquina acabou puxando ela até que ela fosse completamente triturada na frente do vizinho. O pai dela chegou em casa minutos depois e ao ver toda aquela cena ele ficou tão traumatizado que ele tirou a própria vida na mesma hora. E o vizinho observando tudo. Depois disso, claro que ele correu para contar aos pais dele. Os pais dele, sabendo da situação, meses depois resolveram contar para outro vizinho tudo o que tinha acontecido. E o que é que aconteceu? Inclusive, não sai daqui sem me seguir porque me ajuda muito. Esse homem, esse novo vizinho, acabou usando a história da Peppa como inspiração para criar o desenho da Peppa Pig, homenageando os porquinhos e dando uma vida normal a eles. Lembrando que essa história é uma creepypasta, então não se sabe se é verdade ou não, mas junto com essa história que tá na Deep Web, tem umas fotos bizarras do acontecimento. Eu vou colocar lá no meu Instagram para não ser banida aqui, então me segue lá para não perder. A mulher que conseguiu sobreviver com a cabeça pendurada e tá viva até hoje. Tudo isso aconteceu no dia 18 de dezembro de 1994 lá na África. E nesse dia a Alison Bota, corretora de imóveis, tinha passado o dia inteiro na praia se divertindo com os amigos. Depois de passar o dia todo se divertindo, eles ainda resolveram ir pra casa da Alison, comer pizza, jogar, assistir TV e esse tipo de coisa. Só que uma das amigas da Alison queria voltar pra casa mais cedo e ela se prontificou a levar a amiga de volta pra casa. Ela levou a menina, deu tudo certo e na volta ela percebeu que a vaga que ela costumava estacionar estava ocupada por outro veículo e ela teve que estacionar mais à frente, bem abaixo de uma árvore onde deixava o local todo escuro. Na hora que ela conseguiu estacionar, ela foi surpreendida por um cara alto e branco, que no caso era esse. Ele estava usando uma faca e começou a ameaçar ela entrar dentro do carro dela imediatamente. Obviamente que ela ficou desesperada, mas o cara continuou falando para ela acelerar, e isso que ela fez. Só que quando ela acelerou o veículo, ele mudou completamente. Ele abaixou a faca e começou a se apresentar e dizer que na verdade só precisava do carro dela por 1 hora, precisava de uma carona porque ia fazer uma cobrança, disse o nome dele, disse que não ia fazer nada com ela. Isso ela desesperada, dizendo que pelo amor de Deus ele não fizesse nada com ela, que ele podia ficar com o carro se ele quisesse, mas que ele deixasse ela em paz. Só que no meio do caminho, depois dela já ter dirigido um pouco, ele pediu para que ela parasse e foi lá que apareceu o seu comparsa de crime, do Clinton, né, que no caso eu esqueci até de falar o nome dele. E ele simplesmente abaixou o vidro do carro, olhou pro amigo e falou: entra aí que tu vai conhecer tua nova amiga. Acabou que o cara entrou dentro do carro também e o Clinton voltou a mandar a Alison dirigir à frente. Ela dirigiu até eles chegarem em uma parte mais afastada e isolada da cidade. Durante esse tempo, o Clinton mudou completamente de novo, começou a brincar, implicar com ela e começar a rir, dizer que ia inúmeras vezes, isso ela desesperada. Quando eles pararam em um local mais deserto da cidade, ela foi e torto até ficar inconsciente pelos dois caras. Quando ela ficou inconsciente, eles a esfaquearam mais de 38 vezes e se perguntaram se ela já tinha morrido. Só que nesse exato momento a Alison contraiu a perna e foi aí que eles tiveram a brilhante ideia de decapitar a moça. Eles cortaram a dela e deixaram ela lá pra morrer e foram embora no carro dela também. Que por um milagre a Alison não tinha morrido. Ela acordou em 1 hora e notou que os órgãos dela, da barriga, que tinha sido esfaqueada, a maioria das vezes tinham sido os golpes na barriga, estavam saindo, literalmente saindo. Então ela pegou a camisa jeans que ela estava usando e amarrou na cintura para que eles não caíssem no chão, gente. Além de ter que fazer isso, ela também segurava a cabeça para que a cabeça não caísse, já que ela estava com a garganta cortada. Enquanto ela fazia essas duas coisas ao mesmo tempo, ela se arrastava pelo chão até que ela foi encontrada por uma pessoa que passou de carro ao lado dela e ligou para emergência. E outro milagre é que em 1994 quase nem existia telefone móvel, né? Então foi muita sorte dela mesmo. E não acaba por aí não. No hospital ela foi internada e quando a polícia chegou, eles queriam que ela contasse o nome dos caras que tinham feito aquilo com ela. E detalhe, ela tinha tido a garganta cortada, então obviamente ela não podia falar e ela também estava entubada. Ela estava se comunicando através de sinais. Só que em dado momento ela fez um gesto para que tirassem os tubos dela e ela conseguisse falar. E com muito esforço ela conseguiu falar o nome dos dois criminosos, porque a polícia só prenderia um suspeito se ela falasse. Não valia se ela escrevesse, não valia se ela fizesse gestos, ela tinha que falar o nome de quem fez aquilo com ela. E aí que ela conseguiu falar, os dois foram presos na hora. Hoje em dia ela tá viva, saudável, viaja pelo mundo contando a história dela, tem livro, tem filme e é um mulherão. Não esqueçam de me seguir se gostam desse tipo de conteúdo.